Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ellen Riz Mourão e eu tô aqui para falar sobre um tema hoje que é muito atual e tem gerado muitas discussões a esse respeito, que é o famoso empoderamento feminino, certo? Muitas de nós se questionam o que é empoderamento mesmo. Eu mesmo tenho algumas dúvidas. O que é realmente estar empoderada? A gente sabe que é necessário a gente discutir o tema, né? Do feminino, da mulher, do posicionamento hoje da mulher na sociedade, na sua própria vida. Mas será que estar empoderada é ter poder sobre o outro, é ter poder financeiro, é ter poder profissional? O que seria esse empoderamento? Pois bem, quando eu penso em empoderamento, me vem um personagem, vem uma figura na mente, que é a figura da rainha. Essa é uma figura muito presente em lendas, contos de fadas, mitologia, etc. Nos contos de fadas, por exemplo, é muito como minto, mas muitos contos de fadas, a gente tem uma figura feminina, uma heroína que empreende uma jornada e ao final ou ela se casa com o príncipe, se torna rainha, ou ela mesma é uma princesa e acaba herdando o trono e se tornando rainha. Tá? Lembrando que contos de fadas não falam de figuras humanas reais. Tá? A gente não está falando de uma mulher real, a gente está falando de uma figura arquetípica. O que isso significa? A gente está falando de uma imagem, de um arquétipo da rainha. Arquétipo, vamos dizer assim, o arquétipo seria uma tendência a uma repetição de comportamentos inatos a toda a humanidade, tá? Então, assim, em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, nós temos alguns arquétipos que levam as pessoas a se comportarem de formas semelhantes. E isso é muito forte. Por exemplo, as mães podem ter comportamentos semelhantes em qualquer lugar do mundo, tá? Claro que de uma forma pessoal, mas a gente vê ali uma basezinha semelhante a quase todas, tá? Voltando então para os contos de fadas, porque eu acredito que os contos de fadas, com essas imagens arquetípicas que falam de comportamento que são humanos, de forma simbólica, ele pode dar uma base para a gente entender o que significa esse empoderamento. Então vamos lá. Então a gente hoje, os contos mais famosos que a gente conhece, tem essa característica, né? Da heroína que empreende uma jornada e se torna rainha no final. Pois bem, vamos falar um pouquinho dessa figura da heroína, eu acho que é importante. Geralmente, a gente tem uma figura feminina como personagem principal de um conto. Para Jung, a figura feminina representa a alma, tá? Tanto em mulheres quanto nos homens, a alma humana, tá? Então, os contos de fadas falam de uma jornada da alma, né? Onde a alma humana vai empreender uma jornada, superando obstáculos, desafios e quase a morte, para chegar num determinado local, numa conquista. Tá? Então, se a gente observar por esse viés, a rainha, chegar a ser rainha, a gente pode considerar como um estado da alma, tá? Onde a alma chega no estado rainha. E o que é rainha? A rainha é um ser da nobreza, ela é nobre. Tá? Então seria a alma chegar a valores nobres, a alma ser enobrecida. A alma é muitas vezes retratada de forma feminina. Por exemplo, em Eros e Psique, mito famosíssimo de Apuleio, a alma é representada por Psique. Psique significa alma. Ela faz toda uma jornada e ao final ela se torna imortal. Ok? Ela é levada aos céus e se torna imortal.
Ou seja, a nossa alma precisa ser purificada por essas jornadas, por esses obstáculos para chegar à imortalidade ou chegar ao estado de nobreza. Tá? Isso seria a rainha. Se a gente pensar na figura da rainha, a gente pode associar ao arcano maior a imperatriz do tarô. Tá? E a imperatriz tem vários significados, entre eles a fecundidade, a fertilidade, a criatividade, a gestação, a ligação com a natureza. Esses são valores nobres de um feminino empoderado. Ela é uma imperatriz. A criatividade, o gestar, esse gestar não necessariamente é um filho real, mas você pode estar gestando um projeto, um novo estilo de vida, novos relacionamentos, novas amizades. Esse gestar, esse ter uma nova criatividade dentro de si, e isso está presente tanto nas mulheres quanto nos homens. Esse gestar, esse criar uma nova vida, tá? Além disso, existe um outro aspecto da rainha que é muito importante a gente falar. A rainha, tanto a rainha quanto o rei, eles usam uma coroa. Eles são muitas vezes retratados como uma coroa. É a coroa que os diferencia das pessoas que não são nobres, que não são rei e rainha. Tá? O que significa a coroa? Antigamente, a coroa simbolizava virtudes mais elevadas. A coroa é o símbolo que une aos céus. Muitos povos antigos, eles entendiam que o rei e a rainha eram a divindade encarnada. Tá? É só lembrar no Antigo Egito, os faraós eram representantes do Deus na terra, tá? Então, muitas culturas antigas diziam que o rei e a rainha eram a própria representação do divino. Eles eram escolhidos pelo divino para serem o líder de um povo. E era muito importante que esses dois líderes, tanto o rei quanto a rainha, fossem férteis. Tá? Muitos povos antigos esperavam que eles fossem férteis. Se o rei ou a rainha fossem inférteis, eles não estavam aptos ao cargo. O que significa isso? Porque eles acreditavam que a saúde e a fertilidade dessas duas figuras eram responsáveis pela fertilidade do povo e do reino, né? Para que as coisas prosperassem. A fertilidade da terra, a fertilidade dos animais, a fertilidade das mulheres. Então, se a rainha fosse infértil, todo o povo e todo o reino também seria infértil. E eles precisavam ser substituídos, tá? A gente tem muitas histórias onde a rainha, ela não é fértil, então aparece uma outra mulher para dar à luz a um filho. Tudo isso é simbólico. A gente está dizendo que um dos valores da alma é justamente essa prosperidade, essa fertilidade, essa capacidade de criar uma nova vida, de ter fertilidade no reino. O reino, o que seria? A nossa própria vida na consciência. Ser criativo em meio ao caos, em meio às dificuldades do dia a dia. E isso só se faz com valores e virtudes mais elevadas. É isso que a coroa representa. Em cima da cabeça, tá? Liga a nossa cabeça a realidades transcendentais. O que seria isso, basicamente? Nos liga a sentidos que vão além da vida humana e da matéria, tá? Esses valores, essas virtudes, esses valores, não necessariamente são valores passados pela cultura, pela civilização onde a gente vive, pela família. Não é nada disso. São valores experimentados pela alma, são virtudes desenvolvidas pela alma através de processos de aprendizado, obstáculos, provas, tá? Veja só, quando você passa por uma dificuldade, por crises, tá?
Quando você consegue sair de uma crise, sair de obstáculos, sair de situações difíceis, você sai transformado, tá? Você sai completamente diferente. Algo ali mudou em você. Você aprendeu algo, uma nova virtude, um novo valor. Isso não tem nada a ver com o externo, mas é algo que você experimentou e observou na sua vida que não tem sentido mais, que você mudou, tá? Olha, uma humildade, você pode aprender. Não essa humildade que a gente vê por aí, né? De abaixar a cabeça para todo mundo, mas uma nova forma de ser humilde. Isso é só experimentado pela alma, é só quando a gente passa por isso. Então, quando a gente observa a figura da rainha e dos governantes nos contos de fadas, seria justamente isso, atingir um novo patamar de consciência, onde a gente aprende através da experiência, não através do que os outros falam, mas através da experiência e das provas, novos valores, nobreza, mais nobres, né? Onde a gente acessa valores nobres da nossa alma, onde a gente muda hábitos que são, por exemplo, nocivos para o nosso corpo, nocivos para a nossa alma, para o nosso emocional, tá? A gente começa a acessar emoções mais nobres, mais dignas, deixa de lado aquelas que não são boas para nós. A gente pode mudar, inclusive, as relações, mudar a forma como a gente se relaciona com as pessoas, sendo menos egoístas, né? Sendo um pouco mais abertos. Mas isso a gente vê retratado nos contos de fadas, só acontece através dessa jornada, né? Muitas vezes a gente não quer passar por crises, é normal, todos nós temos, poxa, de novo crise, a gente tem que sofrer para aprender. Pois é, né? Se a gente entender que esses obstáculos, essas crises são para que a gente, não é porque a gente fez alguma coisa de errado, mas são para que a gente alcance um outro estágio de consciência, para que a gente aprenda novos valores, tenha novas virtudes, né? Fica mais fácil, a gente encontra um sentido para passar por tudo isso. E a alma aprende isso. Aí numa nova crise, em meio a outros obstáculos, você já aprendeu. Aprendeu que isso faz parte da sua jornada enquanto ser humano. Então, vamos lá, vamos finalizar isso aqui. Se a gente pegar a figura da rainha e falarmos de empoderamento, a gente não está falando do empoderamento que a gente vê externamente, né? De ter dinheiro, de ter carro, nada contra, né? Ter dinheiro, ter carro, ter casa, nada contra. Mas é muito mais do que isso, né? É o desenvolvimento da sua alma, de chegar a novas virtudes, né? De entender algo que é muito maior que a gente, uma espiritualização. Não no sentido pejorativo da palavra, tá? Mas é um enobrecimento e um empoderamento da alma. Você se tornar uma pessoa criativa, uma pessoa próspera em todos os sentidos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Queria falar só um pouquinho dessa experiência que eu tenho através dos contos de fadas, de observar os contos, de observar essas figuras arquetípicas que tanto nos fascinam, né? Que tanto nos atraem, né? E que tem vamos dizer assim, uma verdade para nos falar. Até o próximo vídeo.